Olá, novamente estamos aqui conversando sobre saúde e sobre saúde infantil. Vamos falar hoje bastante sobre alimentação, intolerância alimentar, dificuldades com alguns alimentos, alergia a alimentos, a proteína do leite de vaca. Vamos falar sobre a intolerância à lactose, que as pessoas falam tanto do açúcar do leite. Vamos falar outras coisas também, algumas dificuldades alimentares, problemas com o glúten. Vocês vão ver o que é o glúten que tem em alguns alimentos, sobretudo no trigo, nos macarrões, nos arroz, etc. E tal. E eu trouxe para falar com vocês uma pessoa que eu já entrevistei antes sobre refluxo, que é a doutora Fátima Servidoni, que é uma pediatra, gastroenterologista e que trabalha bastante nessa área e que gosta muito do assunto. E eu também gosto da maneira como ela expõe, por isso eu trouxe ela mais uma vez para conversar com a gente. Tudo bem, Fátima? Tudo bem, obrigada, Martins, de novo pelo convite, é um prazer estar aqui com você. Um abração. E vem cá, você acredita em alergia à proteína de leite de vaca? Claro. Sabe por que eu perguntei isso? Eu vou te falar porque eu perguntei. Quando eu trabalhei na Europa, uma das partes da minha vida eu passei na Espanha, com um pessoal famoso lá de Barcelona e de Valência. E eu tive um chefe no Hospital Infantil de La Fé, Cipriano Canosa, que era um cara famosíssimo na pediatria europeia, que ele se irritava quando alguém falava em alergia ao leite de vaca. Ele não acreditava que tinha alergia ao leite de vaca. Ele tinha uma formação americana, claro que isso faz muito tempo, na década de 70, etc. E tal. Eu me lembro que tinha um alergista no nosso hospital, que a gente passava visita, e ele, quando tinha uma alergia ao leite de vaca, ele ficava com medo de falar para o chefe que ele achava que era alergia, porque o Canosa ficava bravo. Não existe alergia ao leite de vaca, etc. E claro que isso mudou muito, né? E hoje a gente sabe que é frequente até, né? Mais frequente do que a gente imaginava, né? Então assim, muito importante o antecedente de alergia alimentar em familiares de primeiro grau. Nessa população, alergia em geral, alergia grave, não só alimentar, né? Mas se for alimentar, mais frequente ainda. Você tem sim uma incidência, nos Estados Unidos, de 6 a 8% da população. Aqui no Brasil a gente não sabe ao certo, mas de um modo em geral, de 2 a 3%. Então não é pouco, né? No bebê, nos primeiros meses de vida... Você falou 2 a 3%? Eu pensei que era mais. Sabe o que eu pensei que era mais? Alergia mesmo, é que há muita confusão. Né? Então, assim, alergia à proteína, seja do leite, sejam outras alergias, não é a mesma coisa que intolerância à lactose. Claro, então, nem intolerância ao glúten, nem intolerância ao glúten. São outras coisas. Então, o bebê, até 3, 4 meses, o que ele mais tem como manifestação, quando você tem uma alergia alimentar, é uma colite, uma proctocolite, onde as fezes elas podem com sangue, né? Com raias de sangue. Essa criança pode estar sendo, inclusive, amamentada ao seio materno. E a mãe, por ingerir uma quantidade maior de leite, esse leite, tudo que a mãe come, tudo que a mãe ingere, bebe, come, passa pelo leite. E a proteína do leite de vaca também. Então, esse bebê pode ser sensibilizado. Né? Então, uma dica, eu brinco sempre, que não existe só cálcio para o adulto no leite. Então, você tem outras fontes de cálcio. Que as mães sempre perguntam isso. Tem bastante cálcio, né? Com cereais integrais, etc. A mãe que está amamentando, ela não abusar da ingesta de leite. É uma orientação que eu dou. Não adianta ela tirar o leite durante a gravidez. Mas durante o período de amamentação, ela não deveria ingerir uma grande quantidade de leite. Exatamente. E outra coisa que é interessante, que às vezes as pessoas também não sabem, e que é importante se dizer, que às vezes, se você tem alergia à proteína do leite de vaca, a lactoalbumina, que é a proteína mais infrequente, que dá mais no soro, a pessoa pode comer queijo. Às vezes ela não tem alergia ao queijo, tem só o soro do leite, né? E as pessoas não sabem. Às vezes, com algumas mães que fazem dieta porque o bebê está com suspeita de alergia ao leite de vaca pela dieta dela, elas tiram tudo. Às vezes precisa tirar mesmo. Sim, no primeiro momento sim, mas depois você vai Você pode introduzir devagar, os derivados, aos poucos, que é o que é mais difícil, né? Quando eu te perguntei se de frequência, Fátima, eu vou te dizer por quê. É porque, além dessa história que eu te contei da minha formação na década de 70 na Europa, eu também percebi que no meu consultório a alergia ao leite de vaca foi aparecendo devagar. Eu não via muita alergia de leite de vaca há alguns anos atrás.
Eu houve uma época aqui, há 20, 30 anos atrás, que eu tinha uma clínica bastante grande e que eu não via tanta incidência de alergia, nem me lembro de pouquíssimas mães que eu tive que tirar delas o leite de vaca. E atualmente eu tive vários casos, vários. Aliás, você viu 2 clientes meus, uma criança grande e uma pequena, que tinham alergia e que não era claro, e depois a gente comprovou. E eu tive um caso gravíssimo de uma cliente minha que eu vi nascer, que eu cuidei dela bebê, que a mãe amamentou muito. Essa pessoa cresceu, engravidou e teve um bebê. E o filho dela teve uma alergia à proteína de vaca brutal, uma coisa assim terrível. Ele evacuava purê. A mamãe me dizia, doutor, ela está fazendo massa de tomate, né? Sangrava tanto. E essa criança sofreu muito, a mãe tirava tudo, sofreu muito para conseguir controlar. Eu tive a impressão de que os casos foram aparecendo. Ou eu não fazia diagnóstico e não pensava nisso, ou tá, por algum motivo parece que está aumentando. Pode ser genética, aumenta muita gente e tal, pode ser isso. De alimentação atual que a gente tem. Você acha que está aumentando, então? Eu acho que sim. Porque eu estou vendo mais agora. E outra coisa que às vezes se confunde também, que não é discutido, mas que a gente sabe que tem, que é a colite pós-vacina de rotavírus. Isso. Aliás, é muito bem... Isso é uma coisa que também não se discute. Na hora que você quer discutir isso um pouco mais a fundo, às vezes é difícil da gente comprovar, mas isso tem. E que é pior em crianças que têm intolerância ao leite de vaca. Sim, aí confunde, né? Aí eu acho que a gente confunde, muitas vezes você não consegue discernir e você acaba fazendo dieta também Essa criança que eu te falei, aconteceu exatamente isso. Tinha uma alergia, fez o rotavírus e piorou brutalmente. A tal ponto que eu cheguei a pensar em invaginação intestinal. A criança sangrava tanto. Era um cliente meu de São Paulo, foi internado no hospital em São Paulo, eu fui para São Paulo. A hipótese nossa era de que a criança tinha feito uma invaginação intestinal. Quando o intestino entra um dentro do outro e dá uma lesão gravíssima, tem que operar de urgência. E não era alergia ao leite de vaca. Isso acontece de vez em quando, né? Acontece. Tá. Então, assim, uma coisa que eu oriento as mães, a criança que tem o diagnóstico de alergia, ela não fazer a segunda ou terceira dose da vacina contra o rotavírus, porque pode exacerbar o sintoma. Aliás, tem 2 vacinas rotavírus, uma com 2 doses e outra com 3, né? É uma com a maior parte das vezes vacina 2 vezes. Vacina, um antígeno com 2 doses. Isso. E a outra que tem 5 antígenos com 3 doses. Vocês estão fazendo qual mais? A de 3 doses? Em clínica privada você tem as 2 vacinas, a que a gente mais faz é que são 3 doses. As 3 doses que são contra 5 agentes e a outra é a da rede pública. Pois é, porque inclusive a contraindicação de fazer o rotavírus depois dos 6 meses é por causa das complicações que acontecem frequentemente. Sim, não foi nem testado, você aumenta o risco de daí sim vaginação. Mas é uma vacina que realmente tem dado algum susto na gente. Eu tive esse susto grande. Bom, mas vamos lá. Então existe. Está aumentando. Sim. Quais são os sintomas? Os sintomas, então, na criança pequena costuma ser uma colite ou enterocolite. Você não necessariamente precisa colite, infecção do colo, do intestino grosso. Você pode ter as fezes, a colite a gente fala quando não tem um componente líquido. Enterocolite quando acomete o intestino delgado também. Então, normalmente essa criança pode ter uma colite, que é só as fezes que saem com muco e raias de sangue, ou até sangue, uma maior quantidade misturado, né? Nas fezes, ou então a criança faz tanto esforço para evacuar, essas fezes são mais amolecidas e depois sai como se fosse uma aguinha suja vermelha de sangue. A criança pode ter dor, irritabilidade também associada. Entero é do intestino delgado, colo é do intestino grosso. A enterocolite é quando pega todo o tubo digestivo. Aí ela pode ter uma enterocolite, quando daí já tem um componente líquido, diarreia. Essas crianças são mais predispostas a desnutrir, porque você está cometendo uma porção maior do intestino delgado também. E eu posso ter sintomas até que possam confundir com refluxo. Aquela criança que mama e vomita. Mamou e vomitou, e muitas vezes a gente tem um diagnóstico de um refluxo que não está sendo bem conduzido, não está indo bem com o tratamento clínico e pode ser uma alergia alimentar, pode ser uma manifestação, tá? E a criança maior, em geral, cursa com enterocolite e com vômito do que só
colite. E claro, outras manifestações que eu não vou me ater agora, Claro. dermatite atópica. Bom, e a gente etc. sabe que o tratamento é realmente... Aliás, isso é interessante, né? Essas crianças que fazem alergia de leite de vaca, pelo menos na minha experiência, às vezes aparece com uma crosta láctea muito grande, aquela casquinha no cabelo, a bochecha, a gente acha em dermatite atópica, que é essa coisa, que é a irritaçãozinha de dobra e tal, e depois evolui para um quadro clássico de alergia ao leite de vaca, né? Não necessariamente o antígeno do leite de vaca que está dando a dermatite atópica, pode ser uma resposta dessa pele diferente, etc e tal. Mas é interessante saber disso, né? Agora, uma coisa que sempre me chama a atenção quando eu vejo essas crianças, Fátima, é o seguinte, é que frequentemente na família você tem história de alergia e de dermatite. Sim. Quer dizer, tem um papel hereditário muito forte. Muito importante, é uma forma de resposta, né? De reagir, né? E mais um problema ainda. Você faz a dieta isenta do leite de vaca durante um tempo e as crianças vão melhorando. Depois de 2, 3 anos já estão comendo brigadeiro, comendo com chocolatinho. A mãe sempre me pergunta, mas no aniversário de primeiro ano ela vai poder comer brigadeiro? A grande maioria, eu diria para você que 97% das crianças respondem bem, evoluem bem. É feita uma orientação para você fazer um teste de provocação de 8 a 10 semanas, se essa criança não estiver desnutrida, né? Se essa criança está bem, com a proteína do leite, para ver se essa criança tolera. Em alguns casos a gente posterga isso, né? E muitas vezes você não tem nenhum teste laboratorial que comprove. Esse é o problema, né? É. O diagnóstico é clínico, né? Clínico. História e visão. Você pode ter, mas você, mesmo que esse teste se mantenha positivo, não quer dizer que essa criança não está tolerante. Né? Pois é, porque as mães sempre perguntam, mas não dá para fazer um exame para ter certeza e para a gente ficar... Não dá, né? Porque dá muito falso positivo e falso negativo. Sim. E aí você fica sempre na dúvida. O diagnóstico é realmente a observação. Os casos mais graves onde você tem reação imediata. A reação imediata é aquela criança que vai ter reação até 2 horas depois da ingestão do alérgeno. Então, tomou leite, ela pode ter vômito, dor, diarreia, até 2 horas depois, né? Essas crianças, visto ao risco que elas têm para a saúde delas, até pensando em choque anafilático, né? Essas crianças a gente costuma fazer, sim, quando você precisa introduzir, se for muito sério, né, você costuma fazer os testes laboratoriais. Assim, para fazer teste de enfrentamento para essa criança sempre no hospital. Sempre no hospital, com adrenalina perto, com intubação. Isso. As crianças mais velhas, elas costumam poder ser alérgicas a outros alimentos. Isso também tem aumentado. Né? Ovo, peixe, amendoim. Eu tenho uma criança que teve um acidente gravíssimo. Graças a Deus ela estava com adrenalina injetável, um casal estrangeiro, dentro de um avião. Nossa. Ela comeu uma comida no avião com ovo. E quase morreu dentro do avião. Então, isso a sorte é que eu tinha recomendado antes, sempre com o EpiPen, até pode falar o nome comercial aqui, porque só tem ele aqui no Brasil, né? Que é importado. Agora a Anvisa está liberando. Está liberando porque é bem difícil, porque você tem que ter a dose dupla, porque às vezes só não dá, né? E eu tive um caso também, infelizmente, no consultório de um pai que faleceu. Estava na beira de uma piscina e não tinha nada, e num sítio, e ninguém percebeu o que estava acontecendo, e entrou em edema de glote e morreu. Também pai com de uma ovo criança, também? Com ovo. Ovo e peixe, né? É uma coisa muito séria. O ovo é uma coisa assim, que você tem que ter cuidado realmente para introduzir, né? Porque as pessoas pensam na alergia como uma coisa assim, uma coceirinha, é um cocôzinho mole. Infelizmente não é, né? Às vezes é uma coisa gravíssima, né? O sintoma de anafilaxia, eu tive 2 crianças com peixe. E ele dizia que a sensação é que estava apertando, que o ar não entrava. Não, terrível. E vai ficando pálido. Não, precisa tomar muito cuidado. Essa criança, inclusive, que eu estou te falando, a mãe tem muito cuidado. Sim. Depois que soube dessa história. Para não ter contaminação de alimentos. Ele anda sempre com um negocinho, vai na festinha de aniversário. É duro você comer coisa sem ovo, né? Então, essa criança está indicado passar com o imunologista para ver se dá para fazer desensibilização, né? Que tem algumas técnicas na tentativa de desensibilizar. Pois é, e o problema é que você é danado, porque você vai na escolinha, tem uma festa, né?
vai saber o que tem lá. Sempre tem ovo em bolo, em Então, coisa, né? Então é perigoso isso, né? E aí você toma cuidado. E na alergia à proteína do leite de vaca, então outra coisa que eu ia te perguntar, as fórmulas chamadas hipoalergênicas, elas funcionam? Muito bem. Você usa elas profilaticamente? Uso para tratamento, né? Porque quando essa mãe não está amamentando, ou se ela tenta fazer dieta, não consegue, e essa criança não melhora, você tem indicação de entrar com a fórmula hipoalergênica. Se a criança tem menos de 6 meses, eu introduzo hidrolisado ou fórmula de aminoácidos a depender do tipo de sintoma. Se tem eczema associado, por exemplo, a gente sabe, uma dermatite atópica importante, que ela vai responder melhor se você usar a fórmula de aminoácidos. Se não tem, se essa criança não tem um agravo nutricional importante, a fórmula de hidrolisada você pode utilizar e ela costuma ter uma boa resposta. Acima de 6 meses, você pode entrar com mais tranquilidade com a fórmula hidrolisada, a não ser que essa criança tenha também um quadro grave, você já pense em entrar com aminoácidos para não fazer o teste de uma e depois a outra. Por quê? Porque existe a hidrolisada é aquela fórmula onde a proteína do leite foi toda quebradinha, toda digeridinha. E aminoácido já é aminoácido puro, ela não vem de uma... Né? Então assim, eu tenho uma chance pequena, mas essa criança pode ter alergia a essa fórmula de hidrolisado que foi parcialmente digerida. Então se eu tiver um risco para essa criança, eu já entro com a de aminoácido, se não eu entro com a de hidrolisado. Muito bem, só para terminar essa fase a gente entrar na intolerância à lactose, porque senão o programa acaba. É o seguinte, antigamente a gente usava soja, leite de cabra, e eu usei uma coisa que você não tinha nascido ainda, a mamadeira de frango. Você não usou? Eu tinha nascido, aprendi a fazer. A mamadeira de frango, né? Que a gente pegava a proteína do peito de frango, cozinhava, batia, né? Eu digo que a mamadeira de frango está para as fórmulas atuais como a fralda de pano está para as fraldas. Eu usei muita mamadeira de frango, viu? Na época não tinha fórmula alergênica. Soja não existia fácil. Soja a gente não deve usar para criança menor que 6 meses, porque também não está orientado. Exato, porque é muita proteína ali, né? Não, e não, tem uma série de outras coisas, e sem dizer que 50% das crianças que têm alergia à proteína do leite de vaca pode ter alergia à soja. Não, e outra coisa, leite de cabra também. Cansei de andar pegando cabra por aí para fazer o de leite. Não tinha leite em pó, caprino na época. Além da questão de reação cruzada, o valor, a proteína, tem uma quantidade de proteica muito grande o leite de cabra. Então você teria que balancear esse leite. E eu me lembro em alguns lugares que o pessoal chegava a falar em leite equino, leite de égua. Isso aí eu já também não sei. Mas agora, depois com as fórmulas que apareceram, isso tudo tá caiu muito mais de lado. fácil. O estado, até 2 anos, ele... Vamos lá, vamos passar adiante. Uma outra coisa que as pessoas confundem muito, né? É a alergia para leite de vaca com intolerância à lactose. Lactose é um açúcar, não tem nada a ver com a proteína do leite de vaca. E ela acontece a intolerância à lactose porque falta uma enzima que está no ápice lá daquela vilosidade intestinal, que é uma célulazinha que produz uma enzima chamada lactase, que quebra a lactose, que é um disacáride, em monossacáride para ser absorvido. O açúcar fica mais digerível. E as pessoas confundem. E a intolerância à lactose tem outra origem, né? Sim. Então daí eu vou falar, é o que ele falou, né? Então é um disacáride, é como se fosse um trezinho de 2 vagões. E a gente só absorve o vagãozinho de cada vez. Sozinho de cada vez, né? O bebê, ele aumenta para mais ou menos 70% ou 80% a produção de lactose do adulto por volta acima de 35 semanas. Quando o bebê nasce abaixo disso, ele tem uma produção reduzida de lactose por volta de 30%. De lactase, desculpa. Aí o bebê nasceu, ele vai mamar, ele tem a quantidade de lactase adequada e a depender da raça até por volta de 5 anos. A partir daí, 70% da população pode ter um grau de intolerância. Eu digo um grau de intolerância porque não necessariamente ela vai ter sintoma dependendo da quantidade de leite ou de alimento que tenha leite que ela vai tomar. Algumas raças, como os asiáticos de um modo geral, índio e árabes, não toleram.
a lactose, né? E aí, por isso que foi desenvolvida outras formas de ingestão de leite, por exemplo, o iogurte e a coalhada, né? O iogurte você coalha, e a lactose vai caindo. A lactose diminui porque os micro-organismos vivos que estão ali, eles digerem parcialmente. Mas você homogeniza tudo para fazer o iogurte. Quando você faz a coalhada, você tira o soro. E tirando o soro, você tira junto grande parte da lactose. Por isso que eu adoro a coalhada dura, Síria. Você consegue tomar, você gosta, que não tem lactose. Eu me vingo. O queijo também tem menos, né? Os queijos frescos tem mais, os curados, os queijos tipo parmesão, mussarela, prata, etc. E quanto mais curado, ele vai ter menos. E, claro, a mãe também não pode confundir. Então, assim, isso é uma intolerância. E não é doença, né? O gene mutante é aquele gene que tolera. No norte da Europa, onde os rebanhos de gado e mesmo de ovelha eram muito importantes para a alimentação da população, foram selecionados genes que são genes mutantes que mantêm a tolerância até uma idade adulta, né? E em algumas populações, por exemplo, na Tailândia, a criança por volta de 2 anos já não tolera mais. E tem muitas crianças que não tomam leite de vaca, nem formam derivado de leite de vaca, e a família fica apavorada. Meu Deus, e o cálcio, tal, não sei o que lá. Como você já falou, né? Tudo que é verde tem cálcio, né? Então se come brócolis, couve, espinafre, né? É verdade. Embora a criança não goste muito dessas coisas, mas dá pra gente começar a colocar, dá até fazer suco com folha verde. Aliás, eu sempre falo isso, a mania que a população brasileira tinha, e algumas populações, de botar um copo de leite na refeição das pessoas, lembra? Hipercolesterolemia, realmente intolerância à lactose, e o pessoal achava que... A minha mãe falava, toma leite para você, e eu tomava e tinha gases, tinha diarreia. Que os sintomas em geral são distensão, dor abdominal e náusea. Então, isso caiu de moda. Aliás, nós somos os únicos animais que tomamos o leite de outra espécie animal, para os filhos de outra espécie animal, o resto da vida. É verdade. Né? Você não vê gato tomar leite de cachorro, nem boi tomar leite de cabra. Só nós que tomamos leite de cabra também se toma, né? Tem uns queijos caprinos de ovelha lá em Portugal, uma delícia. Lá na Serra de Estrela tem um queijo feito com leite de ovelha que é sensacional. Bom, tolerância à lactose é isso. Certo. Porém, todavia, contudo, e tem intolerância à lactose, rapidinho, falando aquela que dá logo depois de um quadro de diarreia aguda, por exemplo. Isso. Ela é transitória, essa diarreia vai desaparecer. Essa intolerância vai desaparecer. Porque alisou a mucosa. Você teve uma infecção que você destruiu a parte interna do tubo digestivo. E depois vai reconstruir e essa criança vai, ou esse adulto, no caso, se é tolerante, vai passar a tolerar. Você também não era nascida ainda? Não, obrigada. Me lembro na pediatria da USP de antigamente, o nosso professor de pediatria tinha uma coisa que eles chamavam de diarreia intratável. Você lembra desse esquema, dessa hipótese? Era que umas crianças não tinham alimentação parenteral, não existia ainda, né? As pessoas não conheciam muito esses mecanismos todos aí. E eu me lembro que dessas crianças da enfermaria sofrendo barbaridade, e a única coisa que a gente tinha era fazer transfusão de plasma. Nossa. Porque não tinha uma alimentação parenteral, que veio nos últimos 30 anos que chegou a parenteral. Me lembro, o pessoal do México fazia, nós começamos a implantar um departamento aqui da Unicamp há um tempo atrás, que hoje não existe mais. Você teria que pensar nas intolerâncias congênitas a açúcar, né? Intolerância congênita de lactose, que daí a criança realmente é um quadro bem grave. E que hoje a gente mantém com os nutrólogos fazem isso com alimentação parenteral, né? Agora, teve uma senhora que trabalha com a gente aqui que estava preocupada com glúten. E eu prometi que nós íamos falar de glúten para ela, porque senão ela vai sair desesperada e depois você vai querer saber o que é doença celíaca, o que é glúten, né? Doença celíaca, então, seria uma intolerância ao glúten, né? Aonde que é um aminoácido, está lá na capinha de alguns, né? É uma fração proteica, proteica. Não é do aminoácido, da proteína, isso, né? É mais que um aminoácido. Proteica do trigo e de alguns alimentos tipo centeio, cevada, somente cereais, né? Cereais. E que a pessoa faz uma reação antígeno-anticorpo onde diminui, então, a vilosidade, o tamanho dessa vilosidade, a mucosa intestinal, que é com as vilosidades, que é para aumentar
a parte de absorção, como se fosse meu dedo, assim, cheio de voltinha, fica careca, como se ficasse assim retinho. Então você diminui muito Porque o glúten é tóxico para isso, ele praticamente alisa isso aí. E aí o organismo faz com que esse intestino ele ficasse, como a gente chama, careca. Essa mucosa não vai absorver de uma forma adequada os alimentos. Isso apareceu na sociedade, principalmente com a utilização do trigo, né? Quando começou com o pão, com as farinhas de trigo, etc. Né? A gente achava que isso era muito comum só na Europa, né? Em lugares onde comem muito trigo, mas a gente sabe também que hoje em dia, com o processo de tratamento do trigo, etc., aumentou a fração do glúten e parece que isso tem colaborado com o aumento da sensibilização. E o importante é dizer que isso aí também só se trata com dieta. Tem que tirar da dieta trigo, tem que tirar cereais da dieta. Eu tenho aqui vários clientes assim, tem que substituir, né? Eu tenho uma mãe que eu cuidei como pediatra e que agora tem uma filha, ambas têm. Embora a hereditariedade não é comum. Não, tem mais frequente, comum, bem mais frequente. E aí você tira trigo, mas não é obrigatório, centeio, né? Quer não, cevada, a pessoa tem, porque tem uma alteração genética associada. E o importante, não sei se é o teu caso, o que a gente vê como pediatra geral nos celíacos, que às vezes são crianças que não crescem bem, né? Que não ganham peso. E o caso clássico do celíaco não diagnosticado é aquela criança barriguda, né? Magra. Isso daí é até mais fácil assim, que a gente diz que tem bumbum de ameixa preta, que não tem o glúteo, né? Fica murchinho, mas em paciente com dor abdominal recorrente, com sintoma dispéptico, que não melhora, mesmo adulto, tem que ser investigado. O diagnóstico é fechado, com sorologia, onde você faz o antitransglutaminase e o antiendomísio e a biópsia de segunda porção do duodeno também. E aí, dieta onde você substitui o glúten por farinha de arroz, tapioca, farinha de mandioca, farinha de milho. E evita os alimentos que têm glúten. Somente os cereais, né? E às vezes também o sintoma é bem frustro, né? Você não chega a ter um quadro clássico. Então, é isso que eu estou dizendo. Você pode ter dor abdominal, você não precisa necessariamente ser dorzinha de barriga ser desnutrido, crônica, nem emagrecer. Você pode ter sintomas também outros autoimune. Hepatite autoimune é uma coisa que tem que se a criança é normal, se ela ganha peso, se ela está ótimo, provavelmente não tem nada disso. Tá bom? Tá ótimo. Então, olha, não sei se você quer colocar mais alguma coisa nesse grupão aí de coisas que a gente conversou. Já falamos bastante. E eu acho que foi interessante conversar com vocês e ouvirem um pouco a Fátima conversar sobre essas doenças, entre aspas, associadas a esses distúrbios alimentares, esses distúrbios de desenvolvimento do tubo digestivo. E tenho certeza absoluta de que vocês aproveitaram um pouco sobre isso. Manda suas questões, suas perguntas. Passem esses programas para outras pessoas. A nossa intenção é realmente divulgar o conhecimento. Tá bom? Obrigado, Fátima. Obrigada. Um beijo para vocês. Até a próxima.